E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinhos do sítio Santa Cecília. E para quem tava com saudade das galinhas, hoje é o dia de você matar essa saudade. Eu vou mostrar toda a criação para vocês, as novidades, as mudanças. E vou falar um pouco do porquê eu tá sumido, né, em relação de mostrar as galinhas. Pessoal, o que que acontece, né? Por que que eu fiquei tanto tempo aí sem mostrar vídeo das galinhas? Sem mostrar as galinhas, como que se encontra a minha criação de galinhas. Eu vou começar a contar a história do começo, eu já falei aqui algumas vezes, mas não sei se eu expliquei com detalhes. Aqui no sítio a gente trabalhava em família, né, todo mundo junto. Aí tem eu, a minha esposa, meus filhos, meu irmão, a esposa dele e os filhos dele, né, até a esposa já tem um menino e vai nascer uma menina agora, né. E tem a minha mãe, meu pai, e aí acontece, a gente, cada um tem um gosto, cada um tem opiniões diferentes, e na hora de tomar as decisões em relação a serviço, tava tendo muita discussão. Um quer uma coisa, outro quer outra coisa, um acha que uma coisa dá certo, outro acha que vai dar errado, um quer plantar isso, outro quer plantar aquilo. E aí, em agosto do ano passado, né, para começar o mês de setembro, eu e a minha esposa, a gente conversou e a gente decidiu sim se separar dessa questão. Então eu e a minha esposa, a gente ficou com as galinhas, né? A gente ia ficar com a criação de porco, mas a minha esposa resolveu parar, não quis continuar, porque eu queria fazer linguiça, torresmo, essas coisas para vender, ela não quis. E meu pai me deu um pedaço de terra para fazer a horta, que é a horta que eu tenho mostrado aí em alguns vídeos, né? Que eu tô montando. A gente paga um pouco do combustível do carro e da energia elétrica, né? Que a gente não tem carro, usa o carro do meu pai com a minha mãe. E o que eu trabalho, né, por dia conta as horas, R$ 15 a hora trabalhada para o meu pai. E eu tenho ido trabalhar para fora, né? Trabalho na roça, no sítio, mas trabalho por dia para fora. E aí o que aconteceu nessa mudança toda a partir de setembro, a minha principal fonte de renda se tornou o que eu ganho trabalhando por dia. E quando foi lá para janeiro, mais ou menos, né, que as galinhas entraram em muda de penas e praticamente parou a produção, janeiro, fevereiro, começou que eu não fazia renda das galinhas, né? Não tinha lucro das galinhas. E aí eu não podia dedicar tempo cuidando das galinhas se eu não estava ganhando dinheiro, né? Então eu tinha que trabalhar em outras coisas, né? Então eu priorizei mais trabalhar por dia, começar a montar a minha horta do que as galinhas. Eu vinha tratando das galinhas só para manter. Então tá tudo feio, bagunçado, precisa melhorar a parte dos comedouro, bebedouro, precisa pôr cama nova nas baias e aí não tem tempo de ir na cidade buscar, de ir atrás. Às vezes que eu fui na cidade não tinha maravilha, né? Então essa dificuldade de conseguir a cama. E aí a gente fica sem vontade de mostrar a criação, né? Porque tá feio, tá mal arrumado. Por um lado é bom que a gente mostra a realidade, né? Da criação do jeito que é, né? Mas é gostoso mostrar as coisas bonitas, bem arrumado, bem cuidado, né? E não tá, porque eu não tô podendo me dedicar a isso, né? Aí qual que é o meu objetivo agora? Eu tô montando a minha própria horta própria. Se Deus quiser, logo começa as colheitas, né? E aí, assim que eu conseguir fazer mais renda daqui, né, do sítio, da horta, eu posso ficar mais tempo aqui e aí, consequentemente, eu vou poder cuidar melhor das galinhas, né? E as galinhas agora, caprichando na alimentação delas, logo chega a muda a temporada de postura, né? Aí começa a ter ovo, começa a ter pintinho, começa a entrar um dinheirinho a mais, a gente já pode cuidar melhor. Então por isso que eu não estava mostrando, porque não tá do meu gosto, né? Tá muito mal cuidado, né? E aí eu tava com bicho demais, muito bicho, gastando muita ração. Eu decidi vender algumas aves. Uma delas que eu vendi são essas daqui. Mas como assim que você vendeu e tá aqui ainda, né? Essas 5 aqui que estão aparecendo. Tem mais 2 barbudas, estão aqui atrás de mim, as frangas. E mais 7 galinhas mais velhas que eu ia vender. E
Aqui na minha região, o pessoal que cria galinha não dá valor na criação. Vende por qualquer preço, não faz conta. Outros não se importam, porque às vezes cria solto no sítio, não gasta nada, né? E vende muito barato. E eu fui vender essas galinhas, eu queria R$ 40 cada para a pessoa comprar um lote. Né? Se fosse para escolher uma, duas, R$ 50. Até eu vendi um galo e uma galinha por esse preço. Por R$ 50, vendi um outro galo para um amigo meu por R$ 50. Mas se comprasse o lote completo, eu fazia R$ 40 cada, né? O lote grande. E ninguém quis comprar, acha caro. A pessoa manda mensagem, pergunta, gosta. A hora que você fala que é o preço, a pessoa nem responder, responde mais. E eu fiquei tão nervoso que eu ia matar tudo. Falei, eu vou abater, põe no freezer, vou vendendo. E aí a minha mãe veio aqui, a gente conversou, a gente negociou. Eu fiz parcelado para ela começar a pagar eu no final de maio, né? Dei um prazinho para ela e agora tá aqui. Deixei essas baias para ela e é tudo da minha mãe agora. Então essas daqui são da minha mãe. Essas duas erruela aqui são da minha mãe também, ó. A barbuda. Essas galinhas que ficou pra cá também são da minha mãe, Betina, Betânia, as duas de topete mestiça no Hampshire, a Reijo, aquela outra caipira normal, a caipira pescoço pelado, a outra mestiça no Hampshire tá aqui no canto. Então isso aqui agora é tudo da minha mãe, essas 7 galinhas aqui, né, que tem. Essas aqui tem mais 7. Esse espaço ficou para ela e ela comprou umas Embrapa 51 do amigo meu, vou mostrar para vocês ali. Aí, aqui estão as Embrapa 51 da minha mãe, que ela comprou. Aquele frango Brahma Buff azul que saiu do Brahma Buff com o Brahma Perdiz eu dei para ela de presente. E esse frango aqui também ela comprou. Meu, ele é genética de ovo azul. Se ela pôr ovo daqui chocar, pode ser que saia frangas de ovo verde, né? Tipo uma poedeirinha de ovo verde. Mas esses daqui então são dela. Daí é por conta dela. Trato, é ela que vê. Eu deixei o espaço aqui para ela pôr, né? E tem outro espaço lá que não sei se ela vai arrumar para levar para lá. E aqui é responsabilidade dela. Né? Em relação ao criatório, né? Essa baia aqui, ó. Ficou para ela. Esse aqui eu esvaziei, agora tá o frango, né? Então esse espaço aqui é dela e esse espaço aqui é dela. Então agora aqui é da minha mãe. E assim, pessoal, de momento, né, eu só quero melhorar a alimentação das aves, né? Mas ainda não vai ser do jeito que eu gosto, não, né? Diminuiu aí bastante, né? Entre os que eu vendi, que eu soltei, alguns que eu dei, né? Diminuiu acho que 25 aves, né? Grandes, né? E tem mais um ou outro ainda para diminuir. E agora, por que que eu tenho que diminuir também? Eu preciso investir na parte de chocadeira, criadeira, essas coisas. Esse ano não vai ter jeito, até o fim do ano eu vou ter que trazer genética de Brahma, de sedosa, de polonesa e de Leghorn para eu trabalhar as aves que eu já tenho, né? Para não ficar fechado só na genética daqui. Então vem muito trabalho pela frente, né? Agora, a hora que, se Deus quiser, minha horta começar a produzir, a vender, vai melhorar um pouco mais a situação para deixar eu aqui do jeito que eu gostaria que ficasse, né? Com cama nova, as baias pintadinhas, arrumar bebedouro, tudo certinho do jeito que precisa ser. Então por isso que eu não estava mostrando muito, tá? Meio desanimado, meio triste, porque a gente não consegue fazer do jeito que a gente quer, né? E, por que que não vende tudo? Eu gosto dos bichos, né? E eu já precisei vender as vacas na marra, né? Já ando morrendo de saudade das vacas. Imagine ficar sem as galinhas, né? A única coisa que eu poderia ter feito é diminuído antes, né? Daí talvez os que ficou estariam melhores. Mas a gente vai aprendendo, né? Como foi uma mudança drástica que aconteceu, não faz muito tempo, né? A gente está se adaptando ainda e se Deus quiser vamos crescer muito e ter muita prosperidade aí. Então agora vamos ver o restante dos bichos aí, que tem muito bicho pra gente ver hoje. Olha a cor dessa galinha, pessoal. É a Baby 5. Essa é a Mura, barbuda, chefona da baia. E aqui eu coloquei o galo suro, porque tá sem galo, da raça delas. Do lado dele ali tá a Taxiga e lá atrás a boa Hancock. Também tem uma cor muito bonita.
E o galo daqui ficou doente, tá separado, não sei se vai recuperar. E elas aceitaram o suro. Eu achei que ele ia bater nelas, mas combinou bem. Vamos ver como é que vai ser. A Perona, que é a outra galinha daqui, deu treta com a Baby Five. Não sei se é disputa de território, sei lá. Eu precisei separar. Aqui, pessoal, eu coloquei a Rina e a Ribari, né? As outras duas frangamura. Tá a sedozinha aí e aqui que foi acostumado junto, né? Então aqui não tem problema. Depois eu vou ter que dar um jeito de separar, arrumar um galo para acasalar com elas, né? Esse casalzinho de sedosa tava à venda, e por fim tá aqui. Acho que nem vou vender mais não. Agora já diminuiu o plantel. Acho que eu vou ficar com eles. E aqui tá a Perona, sozinha também. Ela é barbuda. Pensa numa galinha que tem uma habilidade, ela voa assim de espora, igual uma águia quando dá o bote para pegar a presa. Ela faz também. Aí tá aí separado, até eu arrumar um lugar para ela corretamente. Tá numa baia grande, né? Pessoal, aqui é uma outra baia de recria, sabe? E aí tá os franguinhos mura. Alguns franguinhos mura. Tem aquela ali que é do gigante. Tem esse frisado. Essa aqui que é filha da chilena com galo polonês. Pelo menos a gente acha, né? E tá aqui separadinho. Aí. E aqui tem outro frango. Pessoal, aqui tem uma novidade. Que é esse galão cristudão aí, ó. Ele é lá do meu amigo Elder Johnny, passou pra mim. E aí em troca dele eu vou passar umas duas franguinhas a hora que tirar filhos com essas galinhas aqui. Essas galinhas são das gigantes, né? Que eu falo, mas é o índio gigante fora de padrão, né? Tem duas galinhas aqui que são do meu amigo Pedro e uma é minha. O que aconteceu com meus índios gigantes, pessoal? O último índio gigante que eu tinha aqui, que era o reprodutor que tava com essas galinhas, ele tinha alguns probleminhas. Ele tinha o osso do peito torto, o osso das costas dele era torto. E ele acabou ficando doente e acabou morrendo. E os outros índios gigantes que eu tinha em parceria, o rapaz comunicou comigo esses dias que entrou um cachorro na criação dele e matou todas as aves. Aí ele combinou que vai me pagar por mês, né? Fiz parcelado para ele, né? Para não ficar ruim para mim nem para ele. Se Deus quiser a gente vai ir acertando aí todo mês, né? Porque o combinado era ficar lá com ele 1 ano e depois ele me devolvesse, né? E até a gente tava vendo que eu ia trazer as minhas aves, ia trazer as dele também em parceria, daí ia inverter a parceria. E aí ele teve que ir trabalhar para fora, no tempo que ele estava ausente, os cachorros mataram todos os bichos. Disse que não identificou de quem era o dono, né? Para poder pedir aí às vezes uma indenização. E então é isso, agora eu não tenho mais índio gigante, né? Ele falou de ir atrás de outras aves para passar para mim, e falou, não, eu prefiro ir recebendo por mês, parcelado, porque daí eu vou investindo na melhoria da criação. E aquele galo lá, ó, ele encrencou com o Brahma que tá do lado. Uma frestinha assim de nada, ó. O tar do galo é complicado, né? Olha lá. Agora fica aí incuído. Esse cristão aí vai arrumar confusão? Tem que ser da paz, pra que brigar? Tem que ser igual eu, sossegado. Não adianta nada a gente brigar à toa, não é verdade, pessoal? Aqui, pessoal, é a baia que eu montei do suro, né? O sura que o pessoal fala. Uns trata por suro, né? No masculino, outros trata por sura no feminino, né? Eu geralmente, quando é macho, eu falo suro e quando é fêmea, eu falo sura, né? Aqui a gente tem 2 galos, filhos da chilena, né? De ovo verde. E 4 frangas, filhos daquele galo que tá com a mura, né? E com a galinha pescoço pelado que eu tinha. As galinhas pescoço pelado. Aí que bonito.
Agora vamos ver a questão da fertilidade, né? Se vai dar certo. Eu fiz uma poda higiênica bem caprichada. E agora vamos ver se vai conseguir, os machos vão conseguir fertilizar os ovos. Esses machos, eles são nascidos de ovo verde da galinha do Chile. A galinha do Chile é essa daqui, ó. É a ave assim, mais modelada que eu tenho. Ela tem um topetinho, tem pena no pé, sura. Bem bonita. Água virada lá também. Aqui, pessoal, ficou uma franga de topete. E eu coloquei o Brahma barrado azul com a Brahmona preta aí, ó. Ela tem até uma pinta no pé, ó. E aí ficou a sura, né? Mas esses daqui, eles não batem nos outros. Eu não sei porque ela tá com medo. Esses daqui são calmos. Essa baia é um pouco mais difícil de entrar, por isso que eu tô filmando por fora. Mas eles são sossegados. A franga não era junto, deu certo. Aqui o galo pescoço pelado suro que tinha aqui, eu dei ele para um amigo meu. 2 frangas que eu tava em intenção de trabalhar elas, eu soltei de novo, não quis ficar aqui. E as legorn eu coloquei com as legorn, separei. O galo perdiz azul, a galinha perdiz e as dark. Tem que colocar água para eles, tem coxo vazio, coxo virado. Na parte da manhã eu fui trabalhar para fora, né? E ontem, hoje, mas principalmente hoje, eu acho que eu tô com gripe. Não tô muito disposto a trabalhar, não. E eu trabalhei até 11 horas, almocei. Tô gravando esse vídeo por volta das 4 horas da tarde, né? Dei comidas pra eles. E agora tá faltando pôr a água. É isso aí, a baia dos Brahmas. Aqui a baia das polonesa preta de topete branco, ó. Esse galo bravo avança na gente toda vez. Mas tá aí a turminha. Tem que pôr a água também, lavar o bebedouro. Eu uso panela. Olha lá, é só escutar minha voz já fica nervoso. Ele tá com a cabeça despenada, porque ele acha que como ele bate em mim, ele pode bater nos outros. E ele encarou o galo caipira que tinha aqui e se deu mal. Não deu bom negócio pra ele, não. Então agora, daqui a pouco eu já vou colocar água pra eles. Aqui tá os Brahma do projeto de Brahma barrado dourado, né? Como eu sempre falo, eu quero tirar um barrado da cor da asa do frango lá. Então tá aqui as barrado azul e as buff, né? Esses barrado azul são filhos de uma das buff. E agora eu tô voltando nas buff para tentar ver se sai o barrado dourado mais definido. Vamos ver o que vai dar, né? Aguardar aí os resultados. Aqui estão os arrepiados, né? Os frisados. Gente, eu sei que quando você coloca frisado com frisado, pode sair o frisado homozigoto, que é aquele frisado mais feio, que a ave fica pelada, né? E não é bom, mas tem a nossa amiga lá, Dona Maria, ela quer comprar ovo e ela quer ter 100% de certeza que vai nascer frisado, né? Então eu fiz essa formação justamente para isso, para atender o pedido dela. Provavelmente, quando eu atender o pedido dela, né, e acho que tem mais 1 ou 2 pedidos também que quer que saia 100% frisado, eu vou inverter, né? O frisado eu gosto de acasalar com os Brahma, porque os Brahma ele tem o empenamento mais cheio, né? Então provavelmente eu vou pegar os 2 machos daqui e arrumar uma baia para eles. E eu vou pegar aquele Brahma carijó e colocar aqui. Ou outro galo diferente também, né? Talvez o suro, né? Mas essa ideia é mais para frente. Primeiro eu vou atender os pedidos dos ovos com 100% de chance de sair frisado. Esse é o delegado, o galo preferido da Dona Maria. E tá junto aqui com o xerife, que é o filho dele, que é igualzinho. Não dá nem pra saber quem é o pai e quem é o filho. Aqui estão as perninhas curtas, né? O galo perninha curta de genética de ovo azul. Essa branquinha também é genética de ovo azul. E as outras 3 ali são caipirinha comum que saíram perna curta. Vamos ver que vai dar também um pedido da Dona Maria que ela quer comprar e quer que saia perna curta. Então tá todo mundo juntinho aí, só aguardando os ovos agora. E aqui, pessoal, estão os Leghorn, certo?
Tem um amigo meu agora lá da Bahia, o Gustavo. Ele quer comprar ovos dos Leghorn. Então aqui a gente tem as franinhas branquinha, né? Tem essa aqui que é um tom de barrado diferente, uma prata, né? Uma Leghorn prata. O galo barrado creme. E tem uma outra fêmea barrado creme ali. E aí o que que acontece? Tem mais aquelas duas ali, ó, que eu quis juntar na baia. São frangas dessa mesma genética. Só que os outros não aceitaram elas, né? E aí o que que eu vou fazer? Tem um outro amigo meu que tem o outro macho Leghorn, que é da genética desses aqui mesmo. E um outro amigo meu tem mais duas frangas Leghorn dessa mesma genética. E eu tenho uma outra que tá pra fora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esses daqui, né? Numa baia. O Leghorn é um galo fértil pra caramba. Os ovos saem sempre galados. E eu vou pegar essas duas aqui, que tá aqui. E vou colocar com outro frango que eu vou trazer, mais a outra minha que tá pra fora, mais a outra... As outras duas que eu vou pegar. Então vai ficar uma baia com um galo e 6 galinhas. E outra baia com um galo e 5 galinhas. Tem bastante gente pedindo Leghorn, né? Esse amigo meu lá da Bahia, o Gustavo, já tá praticamente certo. Tá só esperando os ovos, né? Então, eu vou fazer para atender principalmente o pedido dele. Mas é uma raça que eu gosto de criar. Elas são pequenininhas, come pouco, o ovo é graúdo, bota bastante. É uma raça muito boa para você ter na sua criação. E futuramente eu quero separar por cor, sabe? Separar perdiz, o prata, o barrado, né? O branco. Eu tinha um outro galo igualzinho esse que ficava no terreiro, que era o galo reserva. E um dia para trás eu vendi ele para um outro amigo meu, se não me engano o nome dele é Maurício, lá perto de Curitiba. Até os amigos dele passaram aqui, já fizeram amizade comigo também, né? Criação de galinhas é bom isso, que a gente vai fazendo amizade. E levaram o galo para ele lá e falou que mais para frente ele vai me passar um Leghorn perdiz. Ou se eu busco lá, se alguém traz para mim, né? E então é uma raça que eu quero trabalhar bastante, principalmente nas próximas temporadas aí. E aqui tá as sedosadas. Sedosas de várias cores aí, ó, tudo misturado, né? Futuramente eu quero fazer baia para separar por cor, né? Tem splash no caso desse galinho aí, ó. Tem pint no caso dessa galinha aqui. Tem perdiz dourado. Tem pretinha, tem perdiz azul. Tem várias cores. Olha lá, aqui que tá dando encrenca agora. Tá dando uma encrenca ali, gente. Eu não vou mostrar por causa do YouTube. Mas de um galinho com uma galinha, vê se pode. Nem é o macho com o macho. Olha essa daqui, ó, que coisa linda que tá. Ó. Então, pessoal, as sedosas, a ideia minha é separar por cor também, né? Trazer genética de fora. Tem muitas melhorias aí para fazer, né? Então, se Deus quiser, daqui para frente a gente vai começar a cuidar melhor dos bichos, investir melhor na criação. E aqui estão os Brahma Light, né? Olha aquela franga, que tamanho. Ah, não, aquela é a galinha mais velha. Que tamanho que tá. O galão, mar branco. Esse galo aqui, ó, é engraçado. Na outra muda de pena dele, ele não tinha essas penas de galo aqui, ó. Agora nessa muda de pena já saiu, ó. E o frango também saiu. O pai dele ficou umas 2, 3 mudas de pena sem as penas de galo ali, ó. Olha, essa aqui é a Cleópatra. Que galinha bonita. Gigante, já é mais velha, produtiva pra caramba. Olha só. Tá comendo ainda. Eu tô com o celular no zoom e eu não tô nem vendo. Aí. Agora sim. Olha. Os Brahma Light. E aqui, pessoal, estão as polonesa camurça. Com um galo, 3 galinhas. Tem outras 2 camurça, mas não dá certo aqui que esses daqui não deixam. Então teve que ficar só esses aqui junto. Tem um galo e 3 galinhas. A outra tá agachadinha lá atrás
de comedor. Deve ter derrubado comida lá. Aqui, pessoal, tem um outro franguinho Mura. Enquanto eu tava gravando o vídeo, ele começou a brigar com o próprio companheiro dele. Então tem que ficar separado. Pôr água pra ele aí, ou então arrumar outro lugar pra ele. Aqui, pessoal, estão as dourado, as polonesas dourado. Aquela camurça lá, que foi a que o rapaz trouxe, e essa outra aqui. O dourado com camurça dá certo. Pode sair dourado e pode sair camurça. Aliás, todas essas galinhas polonesa camurça que eu tenho aqui são filhas dessas galinhas dourado com o galo camurça que eu tinha. E por que que essas duas não estão na baia dos camurça? Aqueles camurça lá, eles são muito territorialistas, né? E aí eles não aceitam outras aves na baia. Então por isso que eu tive que colocar elas com as douradas. Aquela ali fica andando para lá e para cá, porque lá onde ela tava, ela era solta, né? E aqui se ficar solto, o cachorro pega, então tem que ficar fechado. E aí formou esse quarteto, né? O galo dourado, as galinhas douradas e as galinhas camurça. Pessoal, aqui eu trouxe as polonesas prata, né? E por que elas vieram pra cá? Essa daqui, ó, é de um amigo meu, que eu vendi pintinho pra ele. E aí ele cresceu lá e ele decidiu que não ia criar mais polonesa. E a gente fez uma troca. Ele levou um casal de Brahma Light que eu tinha aqui. E trouxe essa pra mim e uma outra camurça, né, que é da genética desses aqui mesmo. E aí, pra poder acostumar todo mundo junto, eu resolvi trazer pra cá. Porque se eu fosse colocar ela na baia deles, eles iam bater nela, né? E aqui eu sempre uso essa estratégia, né? Eu coloco todo mundo numa baia neutra, porque daí não é território de ninguém. E muitas vezes dá certo. Às vezes com a ave mais territorialista, né? Que tem assim, mais propensa a se estressar com outras aves, não dê certo. Mas na maioria das vezes dá certo, né? E aqui funcionou, olha lá. Tá todo mundo junto. Aqui é uma das poucas baias de recria que ficaram. Então a gente tem esse frango Brahma Dark, que vai ficar para futuro reprodutor aí dos Brahma Dark. Esse Brahma Light, que não ia ficar, mas é de estimação do Vitor, do meu filho. Esse aqui é filho daquelas galinhas de ovo verde lá, mas provavelmente eu não vou ficar com ele. A mesticinha Brahma ali também provavelmente não vai ficar. E aqui a gente tem a Yoruichi e o Rende Abarai. Esses dois Mura, esses vão ficar. Pelo menos até crescer, né? A fêmea fica, né? O macho, mais pra frente eu vejo, mas eu quero ficar com eles. Aí. O Dark tá ficando bonito. Aqui a gente tem esse frango pescoço pelado suro. E essa franga daquela genética das azul, lá daquelas galinhas de ovo azul. Essa franga vai embora. Eu vou passar ela para um amigo meu, em troca de um frango Leghorn que ele tem lá. Que é genética dos meus aqui mesmo. E esse frango, eu não sei se vai sobrar baia para ele. Talvez eu empreste ele para minha mãe, para pôr com as frangas dela lá. Tô pensando ainda. Mas vai depender do espaço das baias. Aqui, pessoal, é de uma parte de recria grande que eu tinha aqui, né? Essas duas Brahma e esse frango aqui vieram de fora, né? Um novo trabalho aqui que eu quero fazer. Tinha uma outra, mas infelizmente acabou morrendo. Então ficou esse terninho aí. Um macho e duas fêmeas. Eu não sei se chega a ser um Black Mottled com mais branco do que preto. Se é um Brahma Pint, né? Ele eu falo de Red Pile, não sei se é essa cor certa. Aquele é um buff, mas eu vendi para um amigo meu. Aqui a gente tem um pena de bico. Genética lá do Itamar, do Penosas com Amor. E aqui tem as frangas filhas de ovo, nascida de ovo verde. Olha, ficou as quatro juntas. Essa, aquela ali e aquela lá. Genética de ovo verde dos gigantes. Olha aquela lá, que coloração bonita que tem. Essa daqui bem grandona. Olha lá aquela outra cor diferente também.
essas frangas eu decidi ficar. Ali a gente tem a koala, que é uma mura também, ó. Essa daqui, ó. Pensa numa galinha pesada. Olha só. É um dos xodó daqui, ó. Ela é a manda-chuva do pedaço aqui. Ninguém tira farinha com ela. Fica em pezinho, ó. Do jeito que eu gosto. E aqui tem o frango barbudo, que é mura também. Só que eu precisava separar ele para ele empenar melhor. Que eu acho que os outros estão comendo as penas dele. E ele tá bem covardão ainda. Não... Então precisava reforçar ele. São da mesma idade, veio da mesma chocada, ele com a franga. E ele é grande pra caramba também, ó. Tem uma postura do jeito que eu gosto, que anda mais em pezinho assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem tava pedindo o vídeo da criação e assistiu esse vídeo até aqui, compartilha com os amigos. Compartilha no Instagram, manda nos grupos de WhatsApp o link do vídeo. Compartilha onde você quiser, chama as pessoas para assistir o canal. Né? Dá trabalho gravar o vídeo, né? E eu faço porque eu gosto, eu amo fazer os vídeos para o YouTube, mas a gente ter um retorno é melhor ainda, né? Então quem estava pedindo, quem estava ansioso aí, agradeço por vocês se lembrarem de mim, né? E se preocupar com a minha criação, mas ajuda aí a compartilhar, a divulgar o canal, a divulgar os vídeos. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.